Transformei litro para ml. 0,25 mols estão presentes em 1.000 ml. Mas eu não tenho 1.000 ml. Quantos ml eu tenho da base naquela história? 16. 16 ml, muito menos que 0,25 mol. Vou pegar meu bem 10 aqui, vamos lá. Eu tenho 16 vezes 0,25 dividido por 1.000. É a mesma coisa que 0,004 mols da base. Essa é a quantidade da base que eu tenho, que eu preciso neutralizar. Tá? Então, a pergunta dele é: quanto de ácido eu preciso para neutralizar aquela quantidade de base? Eu preciso saber qual é a proporção. Qual é a proporção? 3 mols do ácido sempre está para 1 mol da base. Mas eu não tenho 1 mol da base. Quanto eu tenho da base? 0,004 mols. Quanto eu vou precisar do ácido? É o triplo, né? Porque eu preciso de 3 mols para cada 1 mol da base. Mas eu não tenho 1 mol da base. Eu tenho quanto da base lá nos meus 16 ml? 0,004. Quantos mols do ácido eu vou precisar? O triplo. 0,012 mol do ácido. A minha resposta está aqui. Eu acabei. Só que a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é o seguinte: qual é o volume do ácido que eu preciso? Eu preciso de 0,012 mol. Isso está presente em quantos ml? Mas da onde eu vou tirar esses 0,012 mols? Eu vou tirar de uma concentração ou do que eu tenho de ácido de 0,30 mol por litro. Aí eu venho aqui. Quanto eu tenho do ácido? 0,30 mol por litro. Então, eu tenho 0,30 mol a cada 1 litro. Mas eu não quero 0,30. Eu quero 0,012. Eu quero menos. 0,012 mol vai estar presente em quantos ml? Eu tenho disponível para mim uma solução de 0,30 mol em 1 litro. Eu vou passar para ml, hein? 1.000. Mas eu não quero 0,30. Eu quero 0,12. Eu quero menos. Quase metade, né? Vou lá fazer minha conta. 0,012 vezes 1.000 dividido por 0,30. Dá 40. Para eu ter essa quantidade de ácido necessário para titular a base, eu preciso de 40. Meu gabarito. 40 ml de gabarito, letra. É. A galera tá ali. Regra de 3 tá em todas. Moreno? Em todas. Eu não gosto de fórmula. Eu falei pra você que eu te dei 2 fórmulas pra você resolver. Você gravar, que é a de diluição e mistura. De resto, você não vai resolver nada por fórmula. Se tu tá assistindo as minhas aulas desde o começo do ano, em nenhuma aula eu te dei fórmula, a não ser na aula da semana passada que eu falei pra tu, as únicas que eu tô te dando. Em 32 módulos. Carol, é muita coisa. Mas se você tá entendendo a química da história, você não precisa se desesperar. Vamos fazer mais essa. Ó. Para o descarte adequado de 5 litros de uma solução de ácido sulfúrico de concentração desconhecida, eu não sei a concentração. Um técnico de laboratório procedeu seguindo as orientações técnicas do Conselho Nacional do Meio Ambiente e da Agência de Vigilância Sanitária. Para a neutralização do resíduo, foram utilizados 4,9 litros de uma solução de hidróxido de sódio, com concentração exata de 1 mol por litro.
Ele deu a massa molar do NaOH e a massa molar do ácido sulfúrico. Eu vou escrever no quadro, tira um print lá se você não tirou ainda. Não é para desesperar. Não é difícil. Você só precisa, foi o que eu falei para você desde a semana passada, que você ia achar dificuldade aqui se você tivesse perdido em estequiometria. Então, se você tem alguma dificuldade em estequiometria, em proporções, você precisa, sim, lembrar das questões de estequiometria. Ele diz para mim que ele tem ácido sulfúrico e NaOH. Não quero saber o resto. Titulação vai me relacionar com isso. Você já entendeu. Vamos devagar. Para tudo que tu tá fazendo. Para aí. Para aí. Para tudo que você tá fazendo. Vem junto comigo. Quem é que está participando? H2SO4 e NaOH. Qual é a minha proporção? Vai devagar. Quantos H+ eu tenho aqui? 2. Quantos OH- eu tenho aqui? 1. A minha proporção tem que ser bonitinha, né? Então, um ácido vai precisar de quantas bases? Se aqui liberam 2 H+, aqui tem que liberar 2 hidroxilas. Adivinha quantas bases tu precisa? De 2? Então, a sua proporção é a relação de 1 mol do ácido para 2 mol da base. Essa é a proporção que você tem para fazer qualquer questão. Aí, volta lá. Ó, vou continuar. Ele diz para mim que ele precisou utilizar 4,90 litros de NaOH em uma concentração de 1 mol por litro. Então, vem para cá. O que ele precisou usar da base? 4,9 litros em uma proporção de 1 mol por litro. Você, com esse volume, consegue descobrir quanto de base você usou em mols? Consegue. Sabe por quê? Porque você tem a concentração. 1 mol está para 1 litro, que eu vou usar como se fossem 1.000 ml. Ali eu nem precisava. Mas eu não usei 1.000 ml, eu usei 4.900 ml, que é a mesma coisa que 4,9 litros. 1 mol está presente em 1 litro. Se eu tenho 4,900 litros, eu vou ter, ó, X mols. Eu vou ter 4,9 mols de base sendo usados. Se eu tinha 1 litro, eu tenho 1 mol, mas eu não usei 1 litro. Eu usei 4,9 litros. É a mesma coisa que 4,9 mols. Essa quantidade é a quantidade de base que eu usei. Opa! Eu consigo descobrir quanto eu preciso de ácido? Consigo. Eu não tenho a proporção que eu... A primeira coisa que a gente faz não é olhar a proporção? Agora eu vou aqui, ó. Quanto de ácido eu precisei, ou eu neutralizei, com 4,9 mol da base, que foi quanto eu usei. 4,9 dividido por 2 é a mesma coisa que 2,45 mol do ácido. Isso é quanto de ácido eu neutralizei, eu só fiz uma proporção. Então, a primeira coisa, balancear a reação, descobrir qual é a minha proporção. Depois, descobrir o quanto eu usei ou do ácido ou da base, dependendo do que ele está me dando na reação. Fazer a proporção em cima daquilo que eu sei. Eu sei que eu, então, neutralizei 2,45 mols do ácido. A minha pergunta não é essa, não sei também qual é a minha pergunta, porque eu não li. Vamos ler aqui. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta quanto à quantidade em mol. Qual é a quantidade em mol do ácido que eu neutralizei? 2,45 mols do ácido. A minha segunda pergunta é, e a concentração em mol por litro presente nos 5 litros de solução? Porque essa quantidade aqui que eu neutralizei estão presentes em 5 litros. Ele me diz, olha aqui o começo da equação, ó. Para o descarte adequado de 5 litros,
eu precisei usar essa quantidade de base. Opa! Então, 2,45 mols do ácido estão presentes em 5 litros dele. Né? Eu peguei um galãozão de 5 litros e neutralizei. Então, essa quantidade de ácido está em 5 litros. Mas a minha segunda pergunta é a proporção em mol para cada litro. Então, em 1 litro, eu vou ter quantos mols? X. Vai ser 2,45 dividido por 5. Dá 0,49 mol para cada litro. Essa é a concentração do ácido naquele galão lá de 5 litros. Mas, Carol, você não usou fórmula para nada, não, e você também não vai usar. Sabe por que você não vai usar? Porque as questões que caíram disso no Enem ficava muito mais complicado por fórmula. Se você entende que existe uma estequiometria, existe uma proporção entre o ácido e a base, a partir dessa proporção você resolve qualquer questão. Vai lá tirar um print. Olha lá, todo mundo, tá vendo? Vocês acham que não entenderam, mas vocês estão me respondendo. Deixa eu tirar um print aí, Rosito. Por favor. Deixa eu tirar um print. Foi? Parece que vocês não entenderam, mas vocês estão me respondendo tudo que eu estou perguntando. No primeiro momento, parece difícil, porque é uma estequiometria envolvendo soluções, envolvendo regra de 3, envolvendo um monte de troço. Mas se você ler devagarzinho, você consegue. Ó, o Iveson me perguntou, a titulação tem uma fórmula também, se não me engano. Pode explicar como funciona para mim? Iveson, posso. A fórmula vai ser molaridade do ácido, quantidade de H+ que saem, vezes o volume do ácido, que é igual a molaridade da base, a quantidade de íons H- e o volume da base. Então, por exemplo, aqui, ó, eu faria assim. Qual é a molaridade do ácido? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. Qual é a quantidade de íons? O XA é a quantidade de íons H+. Quantos H+ tu tem? 2. Qual é o volume que eu tenho? 5 litros. Vezes 5. É igual. Qual é a molaridade da base? 1. Qual é a quantidade de íons OH- da base? 1. Qual é o volume da base que foram usados? 4,9 litros. Se você resolve desse jeito, MA vai dar a mesma coisa. Me responde uma coisa. Eu acho muito mais difícil. Sabe por quê? Porque você tem que lembrar que XA, XB é a quantidade aqui, sem o balanceamento. Eu acho a fórmula mais difícil, honestamente. Para fazer o balanceamento, eu vou olhar perfeito, Inaê. Para fazer o balanceamento, eu olho a quantidade de íons H+ e a quantidade de íons OH-. A proporção no Enem, pode ser que numa prova específica isso caia de uma forma muito mais complexa. Mas para o Enem, você consegue fazer a titulação exatamente olhando a quantidade de íons H+ e a quantidade de íons OH-. Aí o Iveson me perguntou, só acontece na neutralização a titulação? Na maioria dos casos sim, tá, Iveson? Numa prova de vestibular vai cair ácido e base para você. Pode acontecer titulação entre um ácido e um óxido básico, tá? Mas a ideia é a mesma. Beleza? Baixa para mim, Rosito. Só para ver se tem outra pergunta. Luiz está falando para mim que a fórmula é mais fácil. Eu não acho, Lu. Eu acho que com a fórmula você se perde. Com a fórmula você não sabe aonde colocar cada coisa, sabe? Eu acho mais complexo, beleza? É isso. Aí eu tenho algumas dicas para você. Carol, é difícil pra caramba, o que eu faço? Assiste essa aula mais uma vez, com calma. Parte para os exercícios. Você acha que pode cair? Acho. Ano passado teve uma questão, ano retrasado teve uma questão. Então, eu acho que pode aparecer, sim. Então, eu acho que é importante você rever essa aula nossa de hoje e tentar fazer os exercícios do seu material, tá bom? A regra de 3 demora mais, mas você entende. E como eu disse para tu, o vestibular, ele não necessariamente você vai fazer
todas as questões nesse primeiro momento. Você encontrou lá 15 questões de química. Você vai marcar. Eu sei fazer essa questão, ela vai demorar mais, eu vou deixar ela para o final. É estratégia de prova que provavelmente o professor Leandro Vieira e o professor David na redação estão te ajudando a encontrar. E cada aluno e cada vestibulando tem uma forma de resolver prova. Tem a sua estratégia de prova, né? E eu acho que você assistindo mais uma vez você consegue. Te espero na próxima terça. Tô doidinha. Te espero na próxima terça. Um beijo, se cuidem e um ótimo descanso. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.